palavra, irmãos e irmãs, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Eu vou ler a partir do verso 38. Lucas 4, 38. Que diz assim: Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre alta, e contaram isso a Jesus. Aí ele foi, parou ao lado da cama dela e deu uma ordem à febre. A febre saiu da mulher e no mesmo instante ela se levantou e começou a cuidar deles. Depois do anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças os levaram a Jesus. Ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. Os demônios saíram de muitas pessoas gritando: "Você é o Filho de Deus." Eles sabiam que Jesus era o Messias e por isso ele os repreendia e não deixava que falassem. Quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto, mas a multidão começou a procurá-lo e quando o encontraram, eles não queriam deixá-lo ir embora. Mas Jesus disse: "Eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou." E ele anunciava a mensagem nas sinagogas de todo o país. Vamos orar de novo. Santo Deus, nós desejamos ouvir a Tua voz. Queremos, Senhor, ouvir o Senhor falando conosco no nosso coração. Por isso pedimos, desvenda a Tua palavra a cada um de nós, para que nós saiamos daqui abastecidos, para que nós saiamos daqui alimentados, fortalecidos, enriquecidos na Tua palavra, Senhor, com a nossa fé fortalecida em Ti. Em nome de Jesus. Amém. As nossas noites de terça-feira são momentos de exercitarmos a nossa fé. Creio que entre tantos objetivos de estarmos aqui, um deles é exercitarmos a nossa fé. E eu penso, irmãos e irmãs, que este é um ambiente carregado de fé, porque cada um de nós que vem para cá, vem ou na expectativa de que Deus vai agir, de que Deus vai fazer, de que Deus tem algo a realizar na sua vida, ou na necessidade de se reabastecer a sua fé, a sua confiança, ou reabastecer algo de dentro de si, no seu coração. Então, para mim, de uma forma ou de outra, esse lugar acaba se tornando um lugar saturado de fé, transbordante de fé. E aí eu olho para esse texto e eu vejo que esse texto tem algo a nos ensinar exatamente sobre fé. Uma fé que é característica necessária para todos nós. Característica necessária para a gente sair de casa e chegar até aqui. Característica necessária para a gente se colocar na presença de Deus, sabendo que Deus está recebendo nossos louvores, que a gente aqui não está cantando a gente não está fazendo uma apresentação de louvores uns para os outros, que a gente não está aqui orando para as paredes,
Então, a gente vem para cá movido por fé, a gente está aqui movido por fé de que algo de Deus está acontecendo, de que Deus está aqui, de que Deus está agindo. Tanto que a carta aos Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se somos cristãos, se nos identificamos com Cristo, a fé é uma das marcas da nossa vida. Agora, esse texto dá para nós uma indicação de como deve ser a nossa fé. Ele dá para nós uma indicação de como deve ser a nossa fé nas questões práticas da vida. Como nós devemos exercer a nossa fé na nossa vida diária, seja aqui no culto, ou seja fora do culto, dentro de casa, na lida diária das coisas que a gente tem para fazer. Então esse texto é para mim uma indicação de como deve ser a nossa fé. E aí, irmãos, a primeira lição que eu encontro em Lucas, a primeira lição que Lucas nos ensina com esse texto, é que a nossa fé deve nos levar a recorrer a Cristo em qualquer situação. A nossa fé deve nos levar a recorrer a Cristo em qualquer situação, em qualquer momento. Olha só o que o texto mostra para nós. O texto diz que Jesus chegou à casa de Pedro, Simão, também chamado de Pedro, e encontrou a sua sogra ardendo em febre. Veja, febre talvez tenha sido o problema mais simples que Jesus teve de resolver no seu ministério terreno. Porque, irmãos, febre acho que todo mundo tinha, assim como hoje, todo mundo tem ou já teve febre. Devia ser uma coisa corriqueira, como é corriqueiro hoje. Mas o que me surpreende aqui, irmão, nesse texto, é que Jesus se interessou por aquela simples febre. E alguém acreditou que Jesus poderia intervir até mesmo numa questão comum, como uma febre. E por causa dessa fé foi lá recorrer a Jesus. Talvez você possa falar: não, mas espera aí. A mulher era nada mais, nada menos do que a sogra de Pedro. Pedro era o cara. Não é bem assim. Não se esqueça que ali era o começo do ministério de Cristo. Tudo estava muito novinho, muito incipiente, né? Estava tudo muito novo, tudo começando. Então não dá para a gente falar que Jesus protegia Pedro, que Pedro era assim com Jesus, não tinha isso ainda. Mas alguém crendo, olhou para aquela situação e falou: peraí, Jesus pode cuidar disso aqui? E por causa dessa fé ele foi recorrer a Jesus. E veja que o texto não diz que foi Pedro que fez isso. De alguma forma essa pessoa sabia que podia contar com Cristo em qualquer momento. E sabe, irmãos e irmãs, essa deve ser também a nossa fé. Essa deve ser também a fé que nós carregamos nos nossos corações. Uma fé que nos leva a recorrer a Deus em todas as circunstâncias, sejam elas aquelas circunstâncias mais pesadas da vida, sejam elas aquelas circunstâncias mais graves, ou sejam aquelas mais corriqueiras, aquelas em que às vezes a gente faz até uma oração relâmpago e diz: Senhor, o Senhor podia fazer isso aqui, hein? E de repente a coisa acontece. Não sei se você já passou por isso. Uma coisa boba, uma coisa simples, uma coisa que não era uma necessidade tão grande assim, talvez até fosse um pequeno luxo seu, né?
e você fala: Deus, puxa vida, se acontecesse agora, ia ser tudo de bom. E aí você vê acontecendo ali diante dos teus olhos. A nossa fé precisa ser assim, irmãos. Entregar o problema grave, a situação grave, aquilo que realmente tira o nosso sono, mas também as coisas corriqueiras da vida. Lá em Lucas 12, versos 6 e 7, Jesus disse assim: por acaso não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não esquece nenhum deles. Até os fios de cabelos de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Sabe, irmãos, se Deus faz conta até dos nossos fios de cabelo, ou da falta deles para alguns, né? Significa que Ele pode cuidar de tudo. Então, diante dessa realidade, diante desse fato, cultive uma fé. Cultive você uma fé que te dê uma capacidade de recorrer a Deus em função de qualquer questão. Seja grave, seja simples. Porque Deus te considera com um coração amoroso. Amém? Segundo lugar, a nossa fé precisa nos capacitar a ver pequenas intervenções de Deus como o ensaio para grandes milagres. A sogra de Pedro estava com uma simples febre. É claro que febre nem sempre é sinal de algo simples, né? A gente sabe disso. Febre nem sempre é sinal de uma gripezinha. Às vezes pode ser sinal de uma enfermidade mais séria. Mas, em geral, a febre é algo corriqueira, que passa aí com uma dipirona, um paracetamol, um paninho frio na testa, como ensinava o Dr. José, um paninho com álcool debaixo das axilas, não sei se era no meio das pernas, me lembra aí, Dona Alice, Tiago, nas pernas também, né? Eu já recorri a isso aí algumas vezes e realmente dá certo. Então, em geral, a febre passa com essas coisinhas pequenas, remédios simples, né? Remédios que a gente não considera remédios tão formulados assim como seriam outros remédios. Até eu acho que na época de Jesus devia ter algum chá para isso, né? Porque pensa bem, já havia um conhecimento de medicina elevado na época de Jesus, então devia ter algum chá para febre, alguma erva, sei lá, alguma coisa assim. Então, eu volto a dizer, aparentemente aquilo era muito simples. Mas veja, meu irmão, minha irmã, que mesmo sendo algo tão comum, a cura daquela simples febre fez as pessoas buscarem a Jesus por conta de situações muito mais graves. Em razão de uma cura, de uma simples febre, muitas pessoas, ao ver aquilo, foram estimuladas a buscar a Jesus por conta de doenças muito piores. O versículo 40 diz assim: depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças, os levaram a Jesus. Ele pôs as mãos sobre cada um deles e os curou. Sabe, irmãos e irmãs, a fé verdadeira, a fé genuína, pode ser impulsionada, motivada e esperar milagres muito mais extraordinários, mesmo a partir de bênçãos tão comuns, tão simples, tão
corriqueiras. O que eu estou querendo dizer é que a fé verdadeira não precisa de algo fora do comum para ser motivada a crer. A fé genuína não precisa de algo grandioso para que ela seja levada a crer, para que ela seja estimulada. Basta uma centelha para pôr fogo naquela fé que realmente é genuína. Só que por outro lado, meu irmão, minha irmã, eu também acredito que a fé que necessita apenas de coisas extraordinárias para crer, não é fé, é otimismo. Porque depois de ver grandes milagres acontecendo em qualquer culto, qualquer um fica otimista para esperar uma intervenção sobrenatural acontecendo na sua vida também. Porque vira o efeito em massa. Só que a fé verdadeira prova a sua genuinidade, a sua veracidade, quando espera por algo extraordinário, mesmo vendo coisas pequenas acontecendo ao seu redor. É muito fácil ser estimulado quando tem coisa grande acontecendo. Mas a fé genuína, ela continua esperando grandes coisas, mesmo quando ela não olha nada acontecendo. Porque ela não tem como base o movimento ao seu redor. Ela tem como base, como fundamento, o Deus Todo-Poderoso. O fundamento da nossa fé é Deus. Amém, igreja? E por último, a nossa fé precisa capacitar qualquer um de nós a receber de bom grado tanto o sim quanto o não de Deus. Nós já trabalhamos essa questão aqui. A fé que a gente tem no coração e que a gente cultiva no nosso dia a dia precisa nos capacitar ao longo da nossa jornada a receber tanto o sim quanto o não de Deus. Você olhar para o texto, você vai ver que depois de terminar a cura de todos aqueles que foram trazidos, Jesus saiu de Cafarnaum. Ele estava em Cafarnaum, casa de Pedro, terminou ali tudo que ele tinha para fazer, ele saiu dali. Só que as pessoas saíram correndo atrás dele e tentaram convencer Jesus a ficar com eles. Mas o que Jesus fez? Respondeu um redondo e grande não. Foi um não em alto e bom som. Dizendo que ele tinha que pregar em outros lugares. É claro que Jesus não foi ele não foi desrespeitoso, ele não foi grosso, mas ele disse não. Eu tenho outros lugares para pregar o evangelho do reino. A gente fica muito temeroso em receber um não quando a gente vai pedir alguma coisa para alguém, não é? Acho que todos nós temos um pouco disso. Os mais otimistas, quando vão pedir alguma coisa para alguém, eles até pensam assim, o não eu já tenho. Não é? Os mais otimistas até saem com essa frase. Mas eu acredito que a grande maioria das pessoas, mesmo otimistas, ficam chateadas em receber uma negativa quando pedem algum favor ou fazem alguma sugestão, dão algum conselho e aí recebem uma negativa assim logo de cara. Acho que todo mundo fica chateado. Isso mostra que
nós não estamos tão bem preparados assim para receber um não. Não estamos tão bem preparados. Isso é muito do brasileiro também, né? Não sei se você tem conhecimento disso, mas o europeu, ele fala não, e ele recebe o não de uma maneira assim mais natural. O americano, ele fala não e recebe o não mais naturalmente. Ô fulano, eu estou querendo ir na sua casa hoje, tudo bem? Não. E as pessoas não ficam ofendidas. A gente precisa fazer um rodeio gigante para não deixar ninguém ofendido, né? O brasileiro funciona assim, né? Olha, é que talvez não vai dar, e não sei o quê. Porque a gente tem dificuldade com o não. A gente tem que admitir isso, né? E no que diz respeito às questões de fé, não é muito diferente, gente. Nós também temos uma certa dificuldade em receber as respostas negativas de Deus para as nossas orações. Só que a verdade que nós precisamos aprender hoje é que a fé verdadeira, a fé genuína, ela me capacita a receber o sim de Deus, mas também o não de Deus. Seja em qualquer circunstância, na confiança de que o Deus soberano sabe o que faz nas nossas vidas. Uma fé amadurecida, ela recebe o sim de bom grado, ela dá glória, ela dá testemunho, mas ela recebe o não também dizendo: Deus, seja feita a tua vontade. A fé madura, a fé genuína, ela faz isso. Ah, pastor, mas eu não estou muito maduro para receber o não de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você vai orando, você vai buscando, você vai insistindo, porque essa é a orientação que a Bíblia nos dá. Pedis, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. A nossa responsabilidade é chegar à presença de Deus. Nós vamos continuar fazendo isso. E quando a gente receber sim, a gente vai se comprometer a glorificar. Quando a gente receber não, mesmo de coração partido, a gente vai falar: Deus, eu não estava preparado para esse não, mas eu quero que o Senhor me ajude a lidar com isso. O Senhor ajude a quebrantar o meu coração para eu ficar mais calmo e saber que o Senhor tem tudo sob controle. Nós precisamos, irmãos, aprender a crer um pouco mais na soberania de Deus, porque quando isso acontecer, nós vamos nos frustrar muito menos quando Deus fala: meu filho, minha filha, isso aqui não é para você. Isso não é para você. Eu tenho muitas outras coisas para a tua vida, mas isso aqui não. Isso não. Lembra que Deus também fala: espera. Faz tempo que eu não prego isso, né? Deus também fala: espera. Então você vai falar: Deus, espera, então eu estou aqui, ó. Não esquece de mim, hein? A gente vai colocar na presença de Deus. A gente vai continuar orando, a gente vai continuar buscando. Se Deus falar espera, nós vamos continuar persistindo. Mas se Deus falar não, a gente vai receber esse não de bom grado. Vai acolher esse não e dizer: Senhor, o Senhor sabe de tudo. Lembrei agora de Jó, quando disse: bem sei que tudo podes, nenhum
dos teus planos pode ser frustrado. Depois que ele perdeu tudo, e Deus colocou ele na parede, Jó falou: Deus, falei tanta besteira. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Aí ele completa: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Ele acolheu os nãos que Deus disse para ele. E ele entendeu o que Deus tinha feito e continuou na caminhada sem perder a fé. Esse é o maior desafio da gente. É continuar sem perder a fé. Vamos orar? Pai bendito, colocamos nossas vidas diante de Ti, Te louvando porque até mesmo a fé que nós temos foi promovida pelo Teu Santo Espírito em nossos corações, porque o pecado nos maculou de tal maneira que fechamos o nosso coração para Ti, e o Teu Espírito Santo nos encontrou, nos abriu os olhos, transformou os nossos corações, renovou a nossa fé. E se hoje nós podemos crer, é porque o Senhor fez brotar essa fé em nosso coração. Então Te louvamos por essa fé que vem do Senhor para nós. É uma capacidade dada por Ti, assim como o amor também é um dom dado pelo Senhor a nós. Mas clamamos a Ti, ó Pai, assim como os discípulos fizeram no passado, nós fazemos hoje. Aumenta a nossa fé, amadurece a nossa fé, fortalece, solidifica a nossa fé, para que possamos caminhar, Senhor, não como meninos, não como crianças, não como infantis, mas que possamos caminhar com uma fé amadurecida, ó Pai. Uma fé que sabe receber de bom grado as boas respostas de oração, mas que também sabe acolher quando o Senhor diz não, quando o Senhor diz espere. Uma fé, Senhor, que sabe caminhar sempre na Tua presença, reconhecendo o que Tu és. Cuida da nossa fé, ó Pai, para que ao exercer essa fé, nós possamos exaltar o Teu nome, nós possamos ser luz na vida daqueles que não Te conhecem. Então fortalece as nossas vidas, fortalece a nossa fé, amadurece a nossa fé, em nome de Jesus, amém. Eu vou orar por pedidos de oração, e depois nós vamos dividir em grupos para orar, tá? Então, eu quero orar por algumas pessoas, a Dona Teresa, né? A Santina, que está lá no hospital com ela. Tem mais alguém que nós precisamos de oração? Está precisando de oração? Qual que é o nome dela? A Lourdes. Nós vamos orar pela Lourdes também. E vamos orar por vocês, tá? Cada um tem um pedido, uma questão a ser colocada diante de Deus. Nós vamos fazer essa oração também agora. Vamos ficar de pé para a gente orar? Pai Santo, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, sabendo que Tu és o Deus do impossível. Nós cantamos isso hoje, Pai, ao iniciar o nosso culto, e nós declaramos: Tu és o Deus do impossível. Por isso colocamos, ó Deus, a Lourdes, colocamos a Dona Teresa diante de Ti, Senhor. Pessoas que estão num leito de hospital, precisando da visitação do Senhor, precisando, ó Pai, do derramar do Teu bálsamo de cura, de refrigério, de restauração, e nós clamamos que o Senhor encontre essas vidas agora naquele leito de hospital, e que ali esteja, Pai, a manifestação da Tua presença, da Tua glória e do Teu milagre, sobretudo, da Tua soberana vontade. Pai, oramos pelas nossas vidas que estamos aqui. Tu sabes, Senhor, das nossas necessidades, Tu sabes dos
pedidos de oração que temos colocados no teu altar. E nós clamamos a Deus, que o Senhor venha de encontro às nossas necessidades, que o Senhor venha operar maravilhas em nossas vidas, ó Pai, que o Senhor venha dar resposta para as perguntas que ainda temos no coração, que o Senhor venha desfazer, ó Pai, toda a obra do mal. Se os teus filhos e filhas têm sofrido com a interferência do maligno, com a opressão do maligno, nós repreendemos agora em nome de Jesus toda ação do inimigo sobre a vida do teu povo. Faz cair por terra, Senhor, todo espírito de opressão, todo espírito de doença, ó Pai, todo espírito de morte, todo espírito de dor, todo espírito de confusão e discórdia, caia por terra em nome de Jesus. E que a tua presença gloriosa habite em nossas vidas, habite em nossas famílias, habite no ambiente familiar de cada um, no ambiente de trabalho de cada um. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.